Namastê, o Deus que habita em mim saúda, o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira com vocês, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre aqui com o apoio, patrocínio dos simpatizantes associados da Levir, a loja esotérica virtual, o portal que está há 15 anos no ar, levando centenas de textos, dezenas e dezenas de conferências, programas, vídeos, entrevistas, realmente vários e vários assuntos e temas nós abordamos, sempre buscando trazer uma contribuição para a espiritualidade daqueles que estão buscando informações fidedignas e interessantes pela internet. E dando continuidade à nossa série de programas sobre as ciências e tradições ocultas, ouvintes, nós vamos ter mais um programa hoje baseado em temas do livro The Secret Teachings of All Ages, a sabedoria oculta das idades. Este maravilhoso livro que foi editado em 1928 pelo grande ocultista Manly Palmer Hall, o ocultista canadense que viveu no século passado, e nesta que é a sua obra magna, ele trouxe uma série de temas muito interessantes. E no dia de hoje nós vamos tentar trabalhar aqui sobre um dos temas realmente mais complicados desse livro, que é aquele que vai nos falar sobre aqui a medicina e a terapia hermética, trazendo assuntos com relação à cura, à doença, às desarmonias e aquilo que os antigos, como os antigos ocultistas, filósofos, os sacerdotes, como eles trabalhavam esses temas. E o Manly Hall, no seu livro, inicialmente ele fala que exatamente a arte da cura, ela sempre foi designada aos sacerdotes. O templo sempre foi o berço também da medicina. E isso tem uma explicação, pois o templo religioso, o templo esotérico, sempre foi a fonte da sabedoria espiritual. E como os antigos tinham uma visão integrada da natureza, eles automaticamente tinham como fonte dos seus conhecimentos exatamente o templo. Até mesmo todas os conhecimentos até básicos, se nós podemos assim dizer, como a chamada educação formal e todos os ensinamentos que hoje nós encontramos de uma forma universal, nos tempos antigos, e isso acho que há pouquíssimos séculos era exclusividade apenas dos templos iniciáticos. E Manly Hall inclusive menciona que, por exemplo, no Egito, sempre que um rei ascendia ao trono, a pré-condição é que ele fosse um iniciado, que ele fosse um sacerdote. Se ele assim não o fosse, tratavam logo de iniciá-lo nos templos dos mistérios. E isso obviamente tem uma razão muito importante,
pois obviamente que não pode haver saúde, caros ouvintes, se não houver uma vida espiritual que ancore esta saúde. Então, aquilo que nós buscamos na nossa vida, a situação da saúde, ela só é possível a partir do momento que há um contato mais íntimo também com o ser espiritual. E vários autores têm dito isso, e nós podemos perceber que mesmo os institutos mais materialistas constatam que mais de 70% dos problemas de saúde reportados pelas pessoas, na verdade, são de origem psicossomática, ou seja, são problemas provocados mais pela mente, mais pelas emoções, do que realmente por problemas físicos, pela má formação dos órgãos ou um mau funcionamento realmente da saúde material do indivíduo. É a mente, é a emoção que acaba contaminando, acaba trazendo problemas para o corpo, submetendo principalmente ao chamado estresse. E daí que surgem também as terapias alternativas que equilibram o corpo, que relaxam as emoções e a mente. E essas terapias são inúmeras, mas os conhecimentos herméticos, né? E o nosso querido Manly Hall, aqui no livro, ele menciona principalmente, e no início aqui da sua apresentação no livro, o grande ocultista que foi Paracelso, grande ocultista e grande alquimista, do qual inclusive se menciona que ele teria obtido a chamada pedra filosofal, aquela que dá o verdadeiro elixir da longa vida e que é capaz de curar todas as doenças. Então, durante a Idade Média, Paracelso ignorou a maior parte dos sistemas de medicina existente e viajou pelo mundo e pelo Oriente, aquele que era chamado de Theophrastus de Hohenheim, ou Paracelsus, que quer dizer Paracelsus superior a Celso, que foi um eminente rei da antiguidade, a quem se atribuía certos poderes ocultos. Então Paracelso dedicou toda a sua vida ao estudo e também à prática da filosofia hermética, e ele sempre aplicava cada noção, cada teoria para o seu laboratório com fins de obter a cura. E segundo o seu ponto de vista, a saúde deveria ser levada a todos. Então ele tratava realmente milhares de pessoas sem cobrar absolutamente nada e fabricava elixires, totalmente personalizados para as pessoas que se apresentavam a ele com doenças. Chegou inclusive a ser chamado o Trismegisto da Suíça, ou também o segundo Hermes, em referência ao próprio Hermes Trismegisto, que havia surgido há 50 mil anos antes no Egito, e de quem, obviamente, muitas das suas doutrinas Paracelso e outros alquimistas estavam
de posse. Dos ciganos se diz que ele aprendeu muito sobre as utilizações de elementos da natureza, e também dos árabes ele aprendeu a realização, a confecção de talismãs, e também acerca das influências astrológicas dos corpos celestes. E, como nós dissemos, Paracelso achava que a cura dos doentes era de maior importância do que se manter dentro de qualquer outra profissão, de qualquer outra atividade. Então sacrificou a sua vida para ser, por assim dizer, um médico popular, e sacrificou aquilo que poderia ter sido uma carreira médica muito digna e que lhe renderia com certeza um lugar mais fixo ou de melhor posição na sociedade da sua época. E o seu desprezo pelos sistemas de medicina que vigiam durante a Idade Média era também notável. E ele diria: o número das doenças que se originam com algumas causas desconhecidas é muito maior do que aquelas que vêm de causas mecânicas, e para essas doenças nossos médicos não conhecem nenhuma cura, porque não conhecem essas causas e, portanto, não lhes é possível removê-las. E então ele buscava exatamente as causas ocultas das doenças. E obviamente que é a perturbação da psique humana, da alma humana, é que causa realmente a maior parte das doenças. E Paracelso também falava de algo que os orientais conheciam profundamente, que era exatamente a existência de um fluido magnético que ele chamava de arqueus, ou força vital da vida, que era, em termos alquímicos, o sinônimo para o ar espiritual ou a luz astral dos antigos. E sobre essa substância, que os orientais chamam de prana, os hindus chamam de prana, os chineses chamam de ki, e há obviamente uma série de denominações, digamos, diferentes para esta substância. Sobre ela, o grande ocultista Eliphas Levi escreveu: claro que o agente criativo e as vibrações que são o movimento e a vida estão em todas as coisas. É a luz latente no éter universal, irradiando sobre os centros energéticos, e são assim saturados pela projeção do movimento e da vida, e assim formam correntes criativas. A luz, astralizada nas estrelas, animalizada nos corpos dos animais, é também humanizada nos seres humanos. Luz que todas as plantas, que brilha em todas as plantas, também está nos metais, e produz todas as formas da natureza, e equilibra tudo pelas leis da simpatia universal. Esta é a luz que apresenta e perfaz os fenômenos do magnetismo. E então, segundo Paracelso, é a tintura do sangue sendo liberado do ar, inalado e é descarregado pelo fole hermético dos pulmões. Era assim que Paracelso e Eliphas Levi viam esta energia
vital que tinha origem no corpo espiritual da Terra. Hoje se sabe que essa energia é uma das 3 grandes energias que provém do universo. Nós já fizemos um programa aqui especificamente sobre isso, sendo que o prana, né, como assim é denominado, e as outras 2 energias são a Kundalini e o Fohat, né? A Kundalini vem do Sol e do centro da Terra, e o Fohat e o Prana vem, na sua maioria, do nosso Sol. Vem de todas as estrelas também, mas para nosso uso, a fonte abundante de Prana, de Ti, de Ki, né? Ela é realmente advinda do Sol, e ela se armazena nos corpos vivos, nas plantas, e na verdade é uma contraparte energética de tudo o que existe. E sem essa energia, obviamente que nada seria vivo nesse plano material onde nós estamos. E obviamente que o prana, ele é invisível. Então os curadores prânicos, ou aqueles que fazem passes energéticos, passes mediúnicos, na verdade eles canalizam essa energia divina que está em todos os seres humanos, mas especificamente em todos os corpos saudáveis, né? Então a saúde, ela depende muito da presença da quantidade adequada de prana nos nossos corpos. Se não houver a circulação adequada de prana, aí realmente uma série de mazelas acontece. E os nossos queridos médicos e terapeutas orientais, principalmente os chineses, com um grupo de clarividentes e terapeutas que eram não só médicos, mas nem só curandeiros, mas eram espiritualistas, eram clarividentes. Eles perceberam exatamente que ao redor do corpo humano existe um halo energético, e esse halo é totalmente carregado com a energia do prana. E eles perceberam que no corpo humano há canais da circulação dessa energia, e se esses canais são obstruídos, então a energia ela fica presa em alguns pontos, ou ela flui com maior intensidade em outros, mas normalmente o que causa a maior parte dos problemas de saúde é justamente a falta do prana, do Ti, da energia vital, né? Ou do arqueus, como diria Paracelso, em determinados pontos do organismo. Inclusive pode-se provocar até a anestesia total de um órgão se o prana que circula normalmente junto com o sangue e pelos seus canais apropriados, né, que tem obviamente aqueles centros energéticos, né, chamados os grandes centros, que são chamados os chakras, que são as grandes rodas, né, que são não só os 7 grandes chakras, mas há pelo menos mais uns 10 grandes chakras no corpo humano, e depois há outros pontos, outros centros energéticos que os hindus chamam de nadis, né? Os nadis chegam ao número de 70 mil no corpo humano.
E é justamente nesses nadis, né, nos caminhos que a energia percorre, que são os meridianos, é que atua a medicina que faz a cura por meio das agulhas, né? A acupuntura, ou o shiatsu, que é por meio da pressão, da massagem, né? E toda verdadeira massagem, o seu objetivo é justamente aumentar a circulação dessa energia e equalizar, por assim dizer, a energia que deveria passar sem nenhuma obstrução pelos canais. Então, a pessoa realmente saudável do ponto de vista energético é aquela que não tem obstrução energética de nenhuma espécie. E as doenças que realmente poderiam vir de fora só seriam os acidentes, né, que são realmente vindos, né, de causas externas, de pancadas, de choques, ou pelo envenenamento, quer seja pela respiração, quer seja pela ingestão de alimentos com propriedades adulteradas, ou alimentos sem condições de consumo, que vão obviamente intoxicar o sangue e vão criar, né, as barreiras energéticas. Então, nós atribuímos a nossa saúde normalmente àquilo que nós comemos, bebemos e ao que nós respiramos, mas isso é apenas uma parte. A grande parte do processo energético que existe no corpo humano depende da energia que nós introjetamos dentro do nosso sistema. E essa introjeção de energia se dá de várias maneiras, né? A mais clássica dessas formas de colocar energia para dentro do corpo é através da respiração. Esse movimento do nosso organismo, que é espontâneo, mas que nós deveríamos nos conscientizar muito mais dele, pois todos os processos biológicos que há no corpo físico dependem da quantidade de ar que nós fazemos entrar no nosso corpo. Então o cérebro consome 25% do ar que nós fazemos entrar pelas nossas narinas. Então a primeira e mais importante respiração do ponto de vista físico é a nossa respiração. Nós podemos passar várias horas, vários dias sem beber, passar muitos e muitos dias sem comer, mas não podemos passar mais do que 3 ou 4 minutos sem respirar. O verdadeiro comburente que faz queimar todos os combustíveis físicos que estão no nosso corpo é o ar que nós respiramos. E junto com o ar, e controlado pelo movimento da nossa respiração, vem o prana, vem a energia vital. Então quem quiser ter uma saúde perfeita deve procurar se conscientizar inicialmente da sua respiração. Aquele que não domina a sua respiração não terá a quantidade adequada de prana, de vitalidade dentro do seu corpo. E a respiração também é responsável pelo controle das emoções e pelo próprio controle da mente. Nós podemos obter uma ampla gama de fatores de saúde simplesmente aprendendo a respirar conscientemente. Pois o que nós vemos é que as pessoas perdem
cotidianamente o controle da sua respiração. Quando ficam emocionadas, quando ficam irritadas, as pessoas ficam ofegantes. E quando você pede para uma pessoa respirar fundo, a pessoa normalmente ela levanta os ombros como se o pulmão estivesse na região do alto do tronco, quando na verdade, ouvintes, o nosso pulmão ele é um fole. Então a maior capacidade de armazenamento de ar nos nossos pulmões é na parte inferior, na parte do abdômen. Então, se vocês imaginarem um fole, exatamente nós precisamos aprender a usar essa parte inferior do nosso abdômen. Observem, por exemplo, a respiração das crianças nos seus primeiros meses, no primeiro ano de vida, como elas respiram vigorosamente pelo seu abdômen, e por isso mesmo elas têm uma temperatura corporal mais elevada e elas têm um fluxo energético muitíssimo forte, que é necessário inclusive para o rápido crescimento celular da criança. Então, respirar profundamente usando a parte inferior do abdômen é absolutamente necessário para a saúde, porque não necessariamente o prana entra no nosso corpo pelo ar, mas é um movimento respiratório que nós fazemos que controla o chakra esplênico, o chakra que está na região do baço. O baço, que é uma glândula que tem fisicamente relação com o sistema imunológico do ser humano, e muitas pessoas acham que seria uma glândula até dispensável, mas poucos são aqueles que reconhecem a função oculta, a função espiritual do baço. Exatamente à esquerda do nosso abdômen, na parte inferior, que por aí é que entra as correntes prânicas. Então nós temos que nos acostumar a controlar exatamente essa entrada de energia pelo abdômen, aprendendo a respirar com técnica. Não há realmente outra possibilidade. Obviamente que os atletas, todos aqueles que fazem atividades aeróbicas, né, que consomem pelo aumento do metabolismo, né, grande quantidade de ar e faz uma ventilação muito grande também no corpo, também atrai para si uma grande quantidade de energia. Mas não é necessária toda essa atividade esportiva nem atlética para fazer entrar essa energia no corpo. O mais importante é estar consciente da respiração. Então, a saúde, ouvintes, começa com alimentação, e a primeira alimentação que todo esoterista tem que aprender, a sua importância é aprender a respirar, principalmente naqueles momentos em que as emoções começam a querer dominar, quando os pensamentos são muito fortes e se juntam com as emoções. Normalmente nós perdemos o controle da respiração, e perdendo o controle da respiração nós perdemos o controle da mente, ficamos realmente alterados e daí pode surgir todo tipo de problema. Então todo espiritualista deve sempre procurar respirar sempre profundamente, calmamente, e sempre fazendo aquele exercício. Qualquer problema que acontecer, respiremos calmamente e contemos até 10, respirando profundamente, e só depois tomamos qualquer decisão, porque quando a situação fica complexa, normalmente nós nos perdemos nela, porque a nossa mente perde o controle, a emoção se desequilibra,
justamente porque também nós perdemos o controle do processo respiratório. Mas no nosso segundo bloco, ouvintes, vamos continuar falando da medicina e da terapia hermética. Então aguardamos vocês daqui a pouquinho. Vou para o intervalinho e a Levir agora vai convidá-los, venham se associar, venham participar da nossa campanha aí para novos equipamentos aqui da Rádio Esotérica FM, para que sempre nós estejamos a serviço da qualidade de vida de vocês, ouvintes. Vamos ao intervalo e voltaremos já. Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, o caminho para a paz interior. Sim, amigos ouvintes, vamos retornar agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Se os fogos de artifício que estão tocando aqui perto deixarem, né? Mas vamos voltar a falar do tema da terapia e da saúde do ponto de vista hermético, como nos apresentaram os grandes alquimistas e Paracelso, como é descrito aqui no livro de Manly Hall, a sabedoria oculta das idades. E como nós estávamos dizendo, ouvintes, então é preciso saber se alimentar, é preciso conhecer, reconhecer aquilo que nós colocamos dentro do nosso corpo. E obviamente que não é só alimento. Então nós precisamos nos conscientizar principalmente da respiração, pois é o movimento da respiração, e os yogis têm toda uma teoria a respeito disso, chamada de pranayamas, quando
eles aprendem a respirar conscientemente. Então, ouvintes, a dica que nós deixamos é que nós precisamos aprender a respirar cada vez mais conscientemente, respirando sempre profundamente, sabendo que quando nós respiramos com o movimento que o nosso corpo faz, que o nosso abdômen faz, nós abrimos e fechamos o chakra esplênico, o chakra que fica na parte esquerda do nosso abdômen, em oposição do outro lado dos nossos órgãos mais importantes do ponto de vista físico, pois nós temos dos dois lados os rins, né? E a maior glândula do corpo humano, que é o fígado, fica à direita. E à esquerda nós temos então essa glândula que as pessoas acham que não tem muita importância, mas é exatamente sobre ela, né, na região do chakra esplênico, que fica exatamente a entrada do prana, dessa energia vital. E quando nós não respiramos adequadamente, quando nós estamos acometidos de doenças, normalmente essa doença é porque há uma diminuição do fluxo dessa energia divina que é o prana. Então nós ficamos enfraquecidos, nós temos dificuldades para nos concentrar, o metabolismo já não funciona adequadamente. E inclusive as pessoas adoentadas viram automaticamente verdadeiros vampiros energéticos. Muitas pessoas se sentem mal ao lado de pessoas doentes, justamente porque elas começam a puxar o prana das pessoas saudáveis, né? Então é importante que nós acompanhemos, quando nós estamos saudáveis, visitar os doentes, estar ao lado dos idosos, das pessoas que estão convalescendo, porque realmente nós doamos a nossa energia para essas pessoas. Então é um vampirismo, né, que as pessoas debilitadas, as pessoas doentes, elas fazem naturalmente, mas que não é, obviamente, o mesmo que o vampirismo que certas pessoas que são realmente muito raras, que são os vampiros realmente energéticos, né? Porque a maior parte dos vampiros são inconscientes, porque são pessoas que estão cansadas, que estão doentes, que estão convalescendo, ou então a idade. Nós vemos que as pessoas, né, têm uma respiração mais limitada, e é justamente a respiração que faz com que esse fluido universal entre no nosso corpo. E é por isso então que a prática da yoga, a prática da meditação, a conscientização da respiração e alguns esportes que são profundamente aeróbicos, como por exemplo a natação, vocês podem notar que as pessoas que praticam a natação durante toda a sua vida normalmente são os idosos mais saudáveis, justamente porque eles respiram, usam bastante o seu pulmão, e esse processo cardiorrespiratório faz ingressar mais vitalidade nos seus organismos. Mas nós temos aqui também algumas considerações sobre as causas que os hermetistas, que os ocultistas viam para a formação das doenças, e obviamente que não eram apenas causas puramente físicas, né? Então, Paracelso e outros ocultistas falaram a esse respeito, e o Manly Hall também aborda sobre isso aqui no seu livro. Então ele diz: de acordo com os filósofos herméticos, eles consideravam que haviam 7 principais causas das doenças. A primeira delas era a influência de maus espíritos, e
obviamente, esses maus espíritos estão, a maioria deles, na categoria dos elementais, que nós falamos justamente no último programa ao vivo que nós apresentamos para vocês, e nós remetemos a nossa audiência para o programa dos elementais para saber mais o que são elementais e como eles são confundidos, inclusive, com espíritos maléficos, né? Com verdadeiros demônios, capetas, que muitas religiões aí, muitos cultos, muitas seitas aí fazem os seus exorcismos, que na verdade eles afastam, né, os elementais, que raramente vêm de fora. Normalmente quem cria a maior parte desses elementais é a própria pessoa, e o Paracelso sempre alertava também a esse respeito. Então essas criaturas, os maus espíritos, nasciam de ações degeneradas e subsistindo em energias vitais que se conectavam a elas. A segunda causa das causas herméticas das doenças era um desarranjo na natureza espiritual e juntamente com a natureza material, ou seja, a falta de conexão entre o eu interno, o eu espiritual e o eu material. Realmente esta é a causa realmente mais profunda das doenças, porque se o indivíduo não se conscientiza, né, da sua vida espiritual, naturalmente que ele não pode ter uma saúde física, porque está obviamente em dicotomia com a sua natureza mais profunda, né? Então, estar em conexão com o eu interno é fonte de saúde, e o contrário também é verdadeiro. Ou seja, a pessoa que se desconecta da sua espiritualidade, da sua essência, ela então se abre inclusive para aventuras, para caminhos que não têm a ver com a sua essência. E aquela pessoa que diariamente se conecta com a sua espiritualidade, com o seu eu interno, ela vai atingindo então o equilíbrio, porque o equilíbrio só pode advir dessa conexão entre o lado interno e o lado externo. E muitas vezes a pessoa ignora esse lado interno e inclusive até foge dele, foge das atividades introspectivas, foge da solidão. Há pessoas que procuram sempre estar acompanhadas ou estarem em ambientes barulhentos, ambientes agitados, justamente para tentar evitar entrar em contato através da solidão, através da reflexão com o seu eu interno. E quanto mais espiritualizada é uma pessoa, nós observamos justamente o contrário. As pessoas mais espiritualizadas, elas apreciam exatamente esse lado interno, essa possibilidade de sentar para refletir, para ler um bom livro, pensar a respeito do que está naquele livro, ouvir sozinho uma boa música, pensar sobre a vida. E se for uma pessoa que obviamente já progrediu mais no caminho espiritual, ela vai aplicar alguma técnica, ela vai orar, vai usar um livro sagrado com os seus temas para se concentrar. E se ela encontrar as doutrinas orientais, ela pode descobrir, né, a meditação, e com certeza ela vai, né, avançar muitíssimo
no caminho, pois esses momentos de solidão, na verdade, serão momentos de introspecção, onde o eu interno vai ficar cada vez mais evidente. A terceira causa de doença, segundo os alquimistas e hermetistas, era uma atitude mental insalubre ou anormal. E aí estão inclusas uma série de posturas, principalmente emocionais, como a melancolia, as emoções mórbidas, o sentimentalismo excessivo, as paixões, os desejos muito intensos, os ódios, a raiva. Então tudo isso afeta o corpo físico e causa, obviamente, reações dessa comunidade de células que é o corpo, que muitas vezes nós não nos apercebemos que o corpo que nos serve é uma grande comunidade de seres vivos, e eles são coordenados pelo nosso eu interno. Quando o nosso eu interno sai do corpo, quando a alma vai embora, então as células se descoordenam, o corpo morre e cada célula busca o seu caminho. Então, para as células, o seu Deus, a sua divindade é a alma humana. Então, quando nós permitimos que todas as situações de agressão que vêm para cima do corpo, provocadas pelas paixões, pelo ódio, pela raiva, pela violência que muitas vezes não é aquela que vem de fora, mas é a violência psicológica. Então, tudo isso realmente afeta profundamente o corpo, que é apenas o receptáculo de uma vida muito maior e é a grande fonte de saúde, é estar em contato com esse eu interno, com esse eu maior que está dentro de cada um de nós. A quarta causa das doenças é o que os orientais chamam de karma, ou seja, o princípio de causa e efeito, para tudo aquilo que é realizado, de toda a força que é imposta, sempre há uma retribuição, sempre há um retorno. Então, isso obviamente exige do indivíduo que ele pague por completo aqui está no texto, todas as indiscrições e inadimplências do passado. E muitas vezes os nossos atos não têm consequências kármicas imediatas, mas terá, obviamente, no futuro das nossas próximas existências. Então, principalmente os nossos desejos e tudo aquilo que nós queremos, com certeza no futuro o universo terá que nos trazer. Agora, se nós vivemos uma vida de discórdia, uma vida de raiva, de ódio, então nós vamos criar um ambiente inadequado para nós no futuro, porque nós estamos nós estamos semeando esses ventos que no futuro trarão tempestades, e o nosso meio ambiente pessoal será carregado, infelizmente, dessas situações totalmente inadequadas. E é bom frisar, ouvintes, que o karma, ele é toda a ação que nós fazemos, quer seja no plano físico, quer seja no plano emocional, no plano mental, quer nós estejamos acordados ou quer nós estejamos dormindo, mesmo aqueles sonhos mais absurdos que nós temos, nós estamos emitindo vibrações, estamos emitindo formas de pensamento. Então nós fazemos karma 24 horas por dia.
Então, aqueles que têm aqueles pesadelos terríveis, isso acontece, ouvintes, principalmente porque está havendo aquela desconexão entre o eu interno, o eu espiritual e o eu material. Isso pelo menos é uma experiência que eu tive pessoal, enquanto eu não comecei a praticar a meditação, a cultuar a vida interna. O meu sono era carregado de pesadelos, de sonhos desconexos, que muitas vezes fazia com que eu acordasse no meio da noite, sobressaltado, né? Às vezes suando, e muitas pessoas dizem que isso é um problema físico, mas a gente sabe muito bem que muitas vezes o sonho faz com que a gente se agite. Então, ouvintes, essa vida que nós temos no sonho e no sono é também geradora de karma. Então nós precisamos buscar uma saúde também até naqueles momentos em que nós estamos dormindo. A quinta causa das doenças é o movimento e aspectos dos corpos celestes, pois os ocultistas viam exatamente a grande conexão que existe entre a nossa vida aqui na Terra e as energias que vêm do universo. Não é possível, ouvintes, viver essa vida aqui na Terra sem estar conectado também com o universo. É realmente uma bobagem nós imaginarmos que a nossa vida aqui é puramente material, que a causa e efeito é apenas um lance aqui do nosso mundo físico. E muito pelo contrário, ouvintes, na verdade, causas ocultas, né, e desequilíbrios energéticos podem ser causados pelas energias que vêm do universo. E muitas vezes nós nos desarmonizamos com essas energias, porque fundamentalmente tudo é energia, tudo é vibração. Então, desde os elementais que estão na nossa aura, que estão nos influenciando, desde os alimentos que nós comemos, desde a falta ou o excesso de energia natural que é o prana no nosso corpo, tudo isso causa desequilíbrios e causa doenças. Então, a harmonia com o universo, ela deve ser buscada intensamente, porque realmente há causas invisíveis que, se nós não nos harmonizarmos com elas, também nos causam doença. E os hermetistas diziam que o homem sábio e forte governava as suas estrelas, mas que uma pessoa negativa na verdade era governada por elas. Então, essas causas são bastante hiperfísicas, e a sexta e a sétima são as causas realmente físicas, né? Então, a sexta causa das doenças era um desvio da função e da atividade dos órgãos ou da faculdade, tal como uma sobrecarga de um membro ou do sistema nervoso ou das glândulas. Então nós vemos isso com a presença no sistema de substâncias estranhas, de impurezas ou de obstruções. Então aí se encontram todos os vícios, né? O vício da bebida, do fumo, de substâncias, né, tóxicas que as pessoas temam em ingressar no seu corpo, que obviamente causam uma oclusão, causam um mau funcionamento do corpo e vai trazer também consequências kármicas, né, para o indivíduo. E então nessas doenças, nessas disfunções, não se inclui as lesões acidentais,
pois elas não pertencem realmente às doenças. Então, frequentemente, elas são os métodos, os meios pelos quais o karma se expressa. Ou seja, não existe realmente acidente. O que nós chamamos de acidente, na verdade, é o karma voltando, o karma nos atingindo. E então, de acordo com os hermetistas, a doença poderia ser impedida ou combatida com sucesso, né? Observando essas maneiras, pois os acidentes, na verdade, são a 7ª causa das doenças, que, na verdade, tem a ver intimamente com o karma, né? E nós temos que relembrar aquela passagem bíblica que diz que os escândalos, né, as coisas ruins, elas hão de vir, mas ai daqueles pelos quais elas vierem. Ou seja, nós jamais devemos nos colocar em situação de ficar realmente na posição de esgotar o karma dos outros. E os métodos de cura para essas doenças, todas essas causas também eram vários, né? Desde a administração de remédios, de drogas, de ervas, o método da vibração, da reharmonização energética, também o uso de talismãs, de encantos e amuletos, também o uso de ervas, né, de produtos da natureza, também o uso dos processos de harmonização espiritual, quer seja o canto, quer seja a oração, a prece, que praticamente todos os povos do mundo utilizam. E o 6º método de cura, na verdade, não tem a ver com a cura, mas sim é a famosa prevenção. Pois, como bem diz a sabedoria popular, é muito melhor prevenir do que remediar. E o 7º método preconizado pelos hermetistas era a medicina prática, né? Que eles faziam com os conhecimentos que eles tinham à época, né? E que hoje nós chamamos da moderna medicina, que nós não podemos dispensar os métodos de diagnóstico, os exames, as diversos métodos de enxergar por dentro do corpo, o raio-x, as tomografias computadorizadas, as ressonâncias magnéticas, os exames das substâncias do corpo. Nós realmente devemos nos submeter ao tratamento médico, até primeiro do que antes do que aos tratamentos alternativos. Mas o que nós queremos ressaltar, ouvintes, é que a verdadeira saúde é exatamente estar conectado com a nossa espiritualidade. Se nós não encontramos dentro de nós mesmos a harmonia, a felicidade, se nós não nos harmonizamos com o nosso eu interno e automaticamente não passamos a nos harmonizar com o nosso semelhante, então jamais, ouvintes, poderá haver saúde e jamais poderá haver cura. E também temos que prestar atenção, ouvintes, de que muitas vezes a própria vida espiritual submete aqueles que vivem uma vida de espiritualidade a estresse, trazendo provações, fazendo a descida do karma, né? Porque obviamente que todos nós queremos nos livrar do karma pessoal para ascender a uma vida mais espiritual, e é justamente aquela pessoa que medita, aquela pessoa que ora, que vai se preparando
vai preparando o canal para a recepção de uma carga maior de karma. E o karma, como nós vimos aí, é também fonte da doença. E então, muitas vezes, ouvintes, nós vamos falar de pessoas muito espiritualizadas, mas que têm problemas de saúde, vivem com problemas médicos, mas não é, caros ouvintes, que isso seja provocado pela sua espiritualidade, mas sim é que nós temos que obrigatoriamente colher aquilo que nós semeamos. Então, se nós plantamos coisas negativas lá atrás, infelizmente em algum momento nós vamos colhê-las, e quanto mais rápido nós fizermos isso, mais rápido também nós vamos abrir espaço para uma vida mais harmonizada, uma vida mais equilibrada. Então, ouvintes, esse assunto é vastíssimo e obviamente que eu recomendo a vocês pesquisarem mais a esse respeito. Aqui só foi uma pincelada, pois terapias, tratamentos, curas, tanto do ponto de vista físico como energético, é um assunto muito vasto. Mas a nossa pequena contribuição aqui nesse programa é ressaltar a necessidade da harmonia entre o eu material e o eu espiritual, para que eles sejam unos, para sim ter uma vida mais saudável. Então, ouvintes, para que isso seja uma realidade, convido a todos vocês para a nossa última vibração, ouvintes. Vamos uma vez mais sintonizar o nosso eu interno. Convido a todos vocês, ouvintes, fechemos os nossos olhos e sintamos uma vez mais o batimento cardíaco. E com o poder da nossa mente, visualizemos dentro dos nossos corações o brilho, a luz que irradia da joia inefável que repousa sobre o lótus do nosso coração. Façamos essa luz brilhar e interpenetrar todos os órgãos do nosso corpo, tomando todo o nosso ser, purificando dentro e fora, e iluminando o caminho que nós seguimos. E vamos, ouvintes, procurar nesse momento compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Terminou aqui mais um programa Lux Esotérica e somos muitíssimo gratos pelo prestígio, pela audiência de vocês. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite, um bom descanso. Aguardamos a todos que aqui puderem retornar na nossa próxima edição. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM, durante todo o dia tocando muito boa música, e aqui às noites na nossa programação Sabedoria para a Sua Alma no programa Lux Esotérica. Recebam aqui de Osmar de Carvalho o virtual, mas é forte, caloroso, fraternal abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa
Lux Esotérica.